deixando a mulher. Aí quando deixa a mulher vai olhar e vai ver que está só ela e Jesus vai dizer: cadê os seus acusadores? E ela vai dizer: não tem ninguém. E ele vai dizer: então vai e não peque mais. Mas não parou por aí. Aí a Bíblia vai dizer que ele sempre ensina os discípulos dizendo: cautelais do fermento do fariseu, cautelais do fermento do fariseu. O que eu aprendo aqui é que o mestre, ele nunca foi covarde para pregar a palavra. O mestre sempre pregou a verdade no meio de pessoas querendo matar, querendo caçar ele, perseguir ele, rodear ele. Sempre ele tinha uma palavra. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai dizer para os discípulos, orientando os discípulos, dizendo: cautelais do fermento do fariseu. Sabe por que ele falou isso? Porque aquele povo, os fariseus estavam ao redor. O fariseu, ele sempre queria pegar Jesus dentro da palavra, mas não conhecia, porque o autor estava presente, o autor, escritor da palavra estava presente, que era o Cristo Jesus. Nunca conseguiu. E para você ter ideia, daquele tempo o povo tinha vestido longo, fazia jejum, um povo que andava dentro da igreja, um povo que andava dentro do templo, mas era um povo que colocava fardo pesado nos homens, que nem eles poderiam carregar, mas eles sempre estavam observando: este tem pecado, aquele tem pecado. Ei, espírito de fariseu, está repreendido em nome de Jesus. Hoje nos tempos atuais não é diferente. Tem pessoas que muitas vezes estão com esse espírito, olhando para os crentes, olhando para a veste da irmã, para a roupa da irmã. Que Deus te repreenda. Tem esse espírito que está sobre a igreja ainda, o fariseísmo. Tem pessoas que olham para nossa roupa, olha, além de tudo quer colocar fardo pesado. Não é crente? Olha lá como anda a vida dele, olha como anda a vida dela. Olha lá, ela lá não é do vestido grande? São os fariseus hipócritas querendo te parar, mas não pare. Não pare, que fizeram isso com o mestre também. Olharam para o mestre também e disseram para o mestre também, quando o mestre só fazia cura, milagre, e disseram para ele que ele tinha demônio. Olharam para o mestre e disseram: isso aí não é Deus não. Olha como ele está dizendo que é Deus. Ele diz que é o povo. E Jesus estava dizendo que ele era a palavra, e como ele é a palavra, os fariseus vai ter pessoas que muitas vezes vai querer nos afrontar, vai ter muitas vezes: olha para cá, deixa eu te pregar uma verdade que vai te levar para o céu. Religiosos nenhum pode salvar eu e você. Só quem pode nos salvar é aquele que morreu pela igreja, é aquele que deu a vida pela igreja, é aquele que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Deixa eu falar para que você entenda, pregar especificamente para que você entenda. O único que deu a vida pela igreja, ele não veio pela uma religião, ele veio por mim, por você. Deixa eu pregar uma verdade para você. Quem sabe a pessoa que está olhando para o seu vestido, quem sabe essa pessoa está dizendo: ele ainda precisa deixar tal coisa, e Jesus está dizendo: vem para mim, rapaz, que eu quero te levar para o céu. Vem para mim, rapaz, que eu quero te consertar. Ele é carpinteiro, ele ainda conserta. Você é de barro, como foi dito aqui, como Jeremias pregou. Ele ainda quer te modelar, você ainda está na mão do oleiro. Se é de barro, está na mão do oleiro. Deixa eu pregar uma revelação para você. Se você é de barro, você ainda é vaso. Está quebrado ou não, mas é vaso. Está estrelaçado, mas ainda é vaso, é barro. E deixa eu te dizer mais uma: você está na mão do olheiro, como foi dito aqui, como foi pregado. E se está na mão do olheiro, se está na mão do olheiro, é vaso. E se é vaso, é barro. E se é barro, é vaso. E se é vaso, está na mão do olheiro, e ele conserta. Eu conheço alguém que conserta. Eu conheço alguém que ainda coloca no barco, coloca de pé. Eu conheço alguém ainda que ainda ele diz: olha, e disse: ainda eu confio em você. O olheiro é Jesus.
Assim como aquele homem ele fazia sobre uma roda um vaso, o vaso se quebrou. Quem sabe você também está todo quebrado, mas Jesus está dizendo, eu sou o olheiro, rapaz. Quem sabe a pessoa está dizendo, está só o caco, e Jesus está dizendo, eu sou o olheiro, e tu tá na minha mão, tu és o vaso, e Jesus é o olheiro, está na mão do vaso, está na mão do olheiro, e se está na mão do olheiro ainda é vaso, ainda tem conserto para você, vaso. Vou falar especificamente para o que você entende. O único material que dá para se construir é barro movido para fazer um vaso. Você vê que a terra, Jesus só soprou, fez você da terra, mas você é barro. E se é barro, dá para construir. Se é barro, ainda é vaso. E se é vaso, ainda está na mão do olheiro. Jesus pode te colocar de pé, sim. Pode sim. Tem pessoas te olhando e dizendo, está quebrado. E Jesus está dizendo, é vaso, está na minha mão. Tem pessoas te olhando e dizendo, só está o caco. Mas ainda é vaso. O povo sabe discernir o céu. Olhar para o céu como está chovendo. Começou a chover aqui. E dizer, vai chover, mas não sabe discernir o aspecto do que vai acontecer amanhã. Aí Jesus diz, ô geração perversa e má, me pede um sinal, porque o fariseu estava pedindo um sinal para o mestre, e dizendo, eles já tinham visto Jesus alimentar o povo com pão, eles tinham visto Jesus acrescentar o milagre de aumentar os pão que estavam no cesto de um jovem. E o discípulo estava brigando um com o outro porque não tinha trazido o pão, sendo que o mestre estava com eles. Você não entendeu ainda, eu vou repetir novamente. Eles estavam brigando entre si porque não entendia que aquele que faz o milagre estava com eles. Que aquele que fez o milagre poderia fazer. Ei, meu querido, ei, minha querida, aquele que fez o milagre na tua vida, ele ainda pode fazer muito mais do que você está pensando, muito mais do que você está pensando. Ele só não fez aquele milagre do pão, ele só não fez aquele milagre de trazer você de volta, ele só não te curou e ainda ele pode fazer muito mais. Aí a palavra vai dizer que o discípulo estava discutindo, e quando o mestre viu que ele estava discutindo, ele disse, lembrai daquele pão, daquele que foi levantado para o céu, lembrai também daquele também que foi dado o pão para 4.000 homens se alimentar. Aí Jesus vai perguntar para eles, vocês não lembram? Jesus está fazendo pessoas lembrar nessa manhã. Ei, lembrai daquele Cristo que te tirou do lamaçal do pecado. Lembrai daquele Cristo que te curou, te libertou. Lembrai daquele milagre de ontem ou de um tempo atrás. Lembrai do Cristo, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo. Aí os discípulos brigando entre si. Aí depois Jesus vai dar essa palavra e vai dizer ainda mais, cautelais do fermento do fariseu. Aí eles vão entender que Jesus estava falando dos fariseus. E a Bíblia vai dizer que Jesus se afasta e vai pregar em Cesárea. E quando ele entra em Cesárea para pregar em Cesárea, a Bíblia vai dizer que Jesus ali ele vai sempre falar para os discípulos, sempre alertar os discípulos, pregar. A Bíblia vai dizer que ele vai sempre pregar a palavra, dizendo, e quando ele está em Cesárea pregando a palavra, atrás uma criança que estava sendo ali endemoniada, caía no fogo e caía muitas vezes no chão. Aí a Bíblia vai dizer que chega um homem e diz, eu já apresentei os seus discípulos, nenhum pode curar. Aí Jesus vai dizer, ô geração má e perversa,